Meninos, oficialmente bom dia, né? A partir desse momento, estamos sendo gravados, vocês de lá e eu de cá, né? A gente começa a gravação da nossa aula aí. Tudo que a gente fizer a partir de agora estará tudo detectado, registrado, anotado para a posteridade. É verdade. Tudo que fizermos ecoa para a eternidade. Diz lá o Gladiadores, já viu aquele filme? Que fizemos na vida, ecoa para a eternidade. Quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas ruins, né? Mas tá bom. A gente vai começar o nosso conteúdo de hoje com filosofia moderna, né? E o primeiro grande nome da filosofia moderna é esse jovem simpático, gente boa, que está aparecendo aí na tela de vocês, quase em 3D, o nosso jovem René Descartes, né? René Descartes, um dos considerados aí mais expressivos filósofos da modernidade, um dos mais importantes filósofos da modernidade. Esse conteúdo ele aparece na aula 6, apostila 3 de vocês, né? Onde nas páginas desse material a gente vai falar um pouquinho, em linhas gerais, né, da obra do Descartes e do método cartesiano, e por que tanto a obra quanto o método foram extremamente significativos e importantes, principalmente no que tange à fundamentação da ciência. Descartes, por muitos, considerado o pai da ciência moderna. Um dos filósofos que preocupou com a necessidade de se estabelecer um método para, a partir do método, você fundamentar o conhecimento. Então, é com essa figura que a gente vai dialogar, que a gente vai discutir. Percebem vocês que nós vamos dar uma guinada, nós vamos dar uma virada de perspectiva. Até a aula passada, nós discutimos política a partir da obra de Maquiavel, não foi isso? Nós pegamos a obra de Maquiavel, estabelecemos algumas linhas de raciocínio a partir do pensamento de Maquiavel, conforme orientado pela apostila de vocês, e discutimos muito política, sociedade, constituição de governos, tensões, conflitos, né? Foi uma elaboração, uma problematização em torno do conceito de política. Agora a gente deixa a política quietinha no canto dela, e a gente abre um leque para começar a analisar teoria do conhecimento. Nas aulas que se seguirão, a partir dessa de hoje, nós vamos falar um pouquinho de conhecimento, de teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento ela é uma disciplina da filosofia, né, uma área da filosofia, que, como o próprio nome sugere, vai ser uma abordagem filosófica, né, uma problematização filosófica da questão do conhecimento, do problema do conhecimento. Muito embora ela não tenha iniciado com a modernidade, é completamente equivocado a gente falar de que a teoria do conhecimento ela surge com os filósofos modernos, né, uma vez que, se a gente volta um pouquinho na história da filosofia, a gente vai ver que essa preocupação com o conhecimento ela é tão antiga quanto o próprio nome, né? Essas problemáticas em torno do conhecimento, elas já estavam presentes nas filosofias de Platão, de Aristóteles, né? Há quem diga que com os pré-socráticos a gente já tem aí uma discussão da questão do conhecimento. Então eu não posso falar que Descartes foi o primeiro pensador a colocar o problema do conhecimento no rol das discussões filosóficas. É errado.
tá? Mas é certo dizer, e aí a gente pode afirmar sem sombra de dúvida, que Descartes foi o primeiro pensador a perseguir, né, a um método, a criação de um método. Foi o primeiro a colocar em discussão a questão de um método para a gente estabelecer regras seguras, mecanismos seguros, eficazes, eficientes, capazes de nos permitir a formular algumas certezas, tá? Tanto é que, por muitos, ele é considerado o primeiro grande pensador moderno e muitos de seus biógrafos o consideram como uma espécie de pai do método científico, uma vez que a filosofia cartesiana, a filosofia de Descartes, ela parte do ponto de vista de que toda a realidade deve ser questionada para, à medida que vamos formulando questionamentos, que vamos empreendendo questões, a gente consiga verificar se aquilo é ou não é, se aquilo pode ou não ser daquele jeito, tá? Então já vão aí formando na cabeça de vocês um entendimento de que a gente vai começar a dialogar com um filósofo que está muito imbuído dessa questão do método. Ele está muito preocupado em constituir um método seguro, eficaz, completo, para partir desse método a gente, de certa forma, erguer o edifício do conhecimento, edificar a possibilidade do conhecimento seguro, tá? Então é com esse camarada que a gente vai dialogar, tá? Desde muito cedo, bem antes, né, de partir aí para as veredas da filosofia, o Descartes foi mobilizado pelos estudos de matemática, tanto que ele também é considerado um matemático, né? A matemática foi, digamos assim, a ciência que, de certa forma, provocou Descartes, mobilizou Descartes a buscar conhecimentos mais seguros e mais evidentes, porque ele partia do entendimento de que qualquer coisa, para ser considerado conhecimento, precisa passar pelo crivo da evidência, né? Como é que eu vou fundamentar um conhecimento? Como é que eu vou formular um conhecimento seguro se isso não passa pelo crivo da evidência? O conhecimento não pode ser pura e simples abstração. Ele precisa ter um caráter de evidência. A partir desse caráter de evidência, nós precisamos estabelecer e submetê-lo a mecanismos que comprove a veracidade desse conhecimento. Tá? Sendo assim, a matemática ela foi uma das grandes mobilizadoras da filosofia cartesiana, né? Ele navegou muito pelos campos aí da matemática, como eu já sintetizei. Mais tarde, ele enveredou também pelos campos da física. Percebem vocês que as ciências naturais, né, também fez parte da, digamos assim, da formação do pensamento cartesiano, né? A filosofia cartesiana ela teve um embasamento muito grande com a questão da ciência. Esse seu contato bem precoce com a ciência, né, com conhecimentos da ordem empírica, o que eu estou chamando de conhecimentos empíricos? Conhecimentos que carecem de evidências, que carecem de comprovações, né? Esse contato bem recente do nosso jovem Descartes com esses conhecimentos fez com que ele se enveredou aí para a necessidade
de formular uma espécie de verdade universal sobre o mundo. O que quer dizer isso? Que ele formulasse conhecimentos que tivessem como ponto de partida validades universais. A ciência é um desses conhecimentos, né? As verdades científicas, enquanto elas valem, enquanto elas estão ali valendo, elas são conhecimentos de caráter universal, tá? Desse modo, ele foi buscar na matemática, como eu já sintetizei até então, ele foi buscar na matemática uma espécie de base, né, uma espécie de solo seguro, para partir desse solo seguro fundamentarmos, erigermos o edifício do conhecimento. Tá? Então, eu tenho já como ponto de partida, como base para o entendimento da filosofia cartesiana, esse caráter mais empírico, né? Mais da evidência, da necessidade de comprovação, da necessidade de você submeter determinadas formulações à prova, né? O crivo do método, para a gente poder, a partir disso, fundamentar conhecimentos claros, distintos, evidentes e seguros, né? Então, eu tenho, a partir desse horizonte, é preciso que vocês compreendam isso, tá, gente? Isso é extremamente importante para as discussões que a gente vai fazer daqui para frente. É um filósofo que bebe muito da matemática como um método de análise, como um método de busca, tá? Para um conhecimento ser verdadeiro, ele tem que ser universal. É o contrário, Samuel, contrário. O conhecimento, para ser universal, ele precisa ser verdadeiro. E o que vai garantir veracidade a esse conhecimento? A prova. Submetê-lo à prova, submetê-lo ao crivo da prova, para a partir daí eu poder formular a universalidade desse conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, a ciência. A ciência, antes de estabelecer que o conhecimento é válido, ela submete esse conhecimento à prova, ao método, né, ao método experimental. E esse método experimental está sendo criado aqui, né, com a filosofia de Descartes, depois de Francis Bacon, essa prerrogativa de você submeter determinado conhecimento à dúvida, ao questionamento, né, à prova empírica mesmo, para depois você formular a universalidade dele, entende? Então, ou seja, a verdade de um conhecimento é que vai garantir a sua universalidade, tá? Então, primeiro eu tenho que estabelecer a verdade desse conhecimento, até onde ele é válido, até onde ele é eficaz, até onde ele é evidente, até onde ele pode ser provado e verificado. Feito isso, então eu estou diante de um conhecimento que seja válido, universal. Vamos pensar a gente está numa fase aí nesses tempos de Covid-19, não sei se vocês estão acompanhando essas discussões em torno da vacina, né? Estão acompanhando essas discussões, gente, em torno da vacina? Aqui no Brasil nós já temos algumas vacinas sendo testadas, se não me engano, 3 vacinas, e essas vacinas já estão na fase 3 de testes, que é aquela fase em que você aplica em um determinado grupo de pessoas, né, aplica a vacina, no outro determinado grupo você aplica o placebo, né, que é uma espécie de vacina falsa, bem grosso modo dizendo, né, para ver se a vacina vai ter eficácia ou não. Só então, depois disso, essa fase, segundo especialistas que eu tenho lido, ela deve durar aí uns 3 meses, mais ou menos. Só depois, feita essa fase de teste, é que os cientistas vão voltar para os seus laboratórios, vão analisar os prós e os contras, para depois começar a produção disso. Né? O Butantan está testando, tem outros órgãos, né? A USP está testando, a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, também está testando. Então, tem várias vacinas em teste. A vacina é um bom exemplo para a gente ilustrar isso.
ela só vai se tornar uma prática universal, ou seja, que pode ser usada para aquele fim depois de testar sua veracidade. Tá? Percebe que é um pouco invertido da sua pergunta, não é? Que o conhecimento verdadeiro que seja universal, né? A verdade primeiro, a veracidade primeiro, para depois a universalidade. Testou, provou, funciona? Ok, é um conhecimento válido, né? Isso, pelo menos a título de ciência, já que a gente vai começar a entrar numa discussão que aborda a ciência, tá, pessoas? Alguma outra dúvida até aqui ou a gente pode tocar o bonde? Tocar o bonde? Resumo. Então, nós estamos diante de uma filosofia, diante de um pensamento, diante de um filósofo que está imbuído dessa necessidade de fundamentar conhecimentos válidos. Tá? Nesse sentido, a filosofia de Descartes ela é uma espécie de gnoseologia. A palavra gnosiologia é uma palavra dentro da filosofia que ela vem de um termo grego chamado gnosis. E gnosis é um termo que a gente frequentemente associa com conhecimento, né? Então, dizer que a filosofia cartesiana é uma gnoseologia, página 13, primeira coluna da apostila de vocês, dizer que ela é uma gnoseologia, eu estou querendo dizer que ela é uma filosofia sobre o conhecimento. Tá? O palavrão, ele justamente diz isso. A filosofia de Descartes é uma filosofia sobre o conhecimento, né? Ela sai de uma preocupação com mais ontológica, né? Com o ser das coisas, e ela cai numa busca por uma questão gnoseológica, tá? Isto é, conhecer as coisas, conhecer o real. E a partir desse conhecimento do real, você empreender uma teoria, você empreender uma proposta de conhecimento que seja mais palatável, quer dizer, que seja mais palpável, aplicável, que tenha mais impacto na realidade, que tenha mais veracidade. Tá? Portanto, nós estamos diante de uma filosofia cuja proposta é gnoseológica, isto é, fazer uma teoria do conhecimento, formular uma hipótese segura para a gente pensar e para a gente discutir conhecimento. Nesse sentido, o Descartes escreveu duas grandes obras, é claro que teve mais, né? Ele não escreveu só essas, mas essas duas grandes obras dele foram as mais expressivas para a gente estudar a filosofia moderna e para a gente estudar a teoria do conhecimento. São obras que é importante vocês saberem, pelo menos, que existiram e qual é o conteúdo delas. É claro que seria bom se a gente tivesse tempo e pudéssemos ler essas obras, né? Pegar a obra, abrir o livro e ir lendo os capítulos e analisando os capítulos. A gente não tem tempo para fazer isso. São obras curtas, não são obras muito extensas, mas a gente não tem tempo para fazer isso. Então, pelo menos vocês saberem, assim, genericamente, que essas duas grandes obras foram importantes para a gente discutir a questão da formulação do conhecimento na modernidade, que foram a Meditações Metafísicas e o Discurso do Método. Tá? Discurso do Método. Nas Meditações Metafísicas, Descartes está procurando fundamentar o conhecimento a partir da razão, né? A gente formular uma teoria do conhecimento, formular uma fundamentação racional segura para o conhecimento. Essa é a grande discussão que está lá na Meditação Metafísica, que é a obra que a gente vai citar em algumas vezes a partir de agora, né? E o discurso do método, ele vai propor, né? Ele vai propor um método para o conhecimento, né? O discurso do método, como o próprio nome já sugere, ele vai falar especificamente do método, tá? Ele vai colocar a questão do método como sendo isso que garante a um determinado conhecimento estatuto de verdade.
Olha aí de novo, Samuel, sua questão, tá? É o método que vai garantir que aquele conhecimento tem estatuto de verdade. E aqui método, né? Método é um conjunto de procedimentos, é um conjunto de processos que você utiliza para verificar determinada coisa, se aquilo funciona ou não, para fazer determinada coisa, né? Então isso a gente está chamando de método. Método é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de instrumentos, é aquilo que eu utilizo para que determinada coisa funcione, para que determinada coisa dê certo. Aí quando a gente fala do método de estudo, a gente está falando do quê? Da forma com que você organiza os seus processos de estudo para que você tenha sucesso, para que você tenha êxito, para que você chegue ao seu objetivo, né? Isso que a gente está chamando aí de método, tá? Então essas duas obras do Descartes, elas vão focar muito nessa questão de qual é o método seguro para a gente formular um determinado conhecimento e depois por quê desse método, né? Então essas duas obras aí que a gente vai conversar com elas, Meditações Metafísicas e Discurso do Método, tá? Até aqui tranquilo, gente? Ouvindo um silêncio sepulcral do lado de lá, e esse silêncio fica incomodado comigo. Tem gente aí? Tem? Tem? Hoje vocês estão quietinhos, tá todo mundo assim, né? O primeiro ano hoje estava quietinho, o segundo também estava quietinho, o terceiro tá aí, tá quietinho também. Já vai dando a hora do almoço, né, Alan? Essa hora do almoço a gente já começa a segunda-feira, próximo horário do almoço, a gente já começa a ficar meio guenzo, né? Meio assim, o estômago começa a roer, mas vamos lá. Além do Alan e do Samuel, tem mais alguém aí, gente? Tem, né? Cadê o pessoal? Camille, Yasmin, Anne, Bruno, Breno, José, Bruna, cadê esse povo? Tá tudo aí? Tem, né? Tem o Alex, tem o Maurício, Camille tá ali, isso mesmo, jovem Maurício, José tá ali antenadaço também. Então tá, vamos perder o foco não, porque senão a gente não chega lá, tá? Para frente, então, para frente. Beleza, então eu apresentei agora em linhas gerais, né? Até agora a gente faz uma apresentação em linhas gerais de quem foi o Descartes e por que, né, essa preocupação dele com a questão do conhecimento. Foi basicamente o que a gente fez até então. Se a gente abre as Meditações Metafísicas, que é uma das principais obras dele, né? Ao lado do Discurso do Método, como já falei até agora, se a gente abre Meditações Metafísicas, começa a folhear o texto, eu tenho ele ali em livro, mas ele está disponível na internet para download, tá, gente? Quem puder depois só dar uma passada de olho, não precisa ler, sei que vocês têm N coisas para ler, mas só dá uma passadinha de olho para vocês verem o que eu estou falando, né? Quando a gente abre Meditações Metafísicas e começa a ler o texto, o Descartes praticamente inicia assim. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês terem ideia. Muitos anos atrás, percebi quantas opiniões falsas vinham aceitando como verdadeiras desde a minha infância. E quão dúbio tudo que nelas buscava deveria ser. Decidi, então, que se realmente quisesse estabelecer algo de sólido e duradouro nas ciências, teria que deliberadamente me livrar de todas as opiniões que até então aceitara e começar a construir tudo de novo, a partir do zero. Com a razão, já havia me persuadido de que deveria deixar de acreditar tanto nas coisas que parecem ser manifestamente falsas, como naquelas que não são inteiramente certas e indubitáveis. O menor fundamento para uma dúvida seria suficiente para me fazer rejeitar qualquer das minhas opiniões. Esse texto
ele praticamente inaugura a obra Meditações Metafísicas, né? Esse pedacinho está na apostila de vocês, página 13, tá? Onde ele vai dizer assim: até agora, até esse momento, tudo que eu pensei, tudo que eu acreditei eram opiniões falsas. Tudo que chegou até mim, desde a minha infância, se a gente para pensar, eu nunca parei para racionalizar sobre isso. Quanto de opinião falsa eu achei que fosse verdade? Quanta coisa mentirosa chegou até mim e eu pensei que fosse verdade? Tanta coisa meio controversa chegou até mim e eu achei que fosse verdade. E aí ele começa dizendo: olha, a partir de então, eu decidi que, se a gente quiser construir um conhecimento sólido, se a gente quiser construir um conhecimento verdadeiro, se a gente quiser construir uma ciência, o primeiro ponto é negar todas essas impressões que chegaram até então à minha consciência e começar tudo do zero. Ok? Olha o que ele está colocando. Ciência não pode ser um conhecimento baseado em opiniões. Tem muito de socrático aí, Samuel. Tem muito de socrático, tá? Perfeita a analogia aí. Tem muito de socrático. Esse ponto de partida do questionamento das certezas. Perfeita observação, tá? Talvez seja esse o grande legado de Sócrates para a filosofia ocidental. O questionamento das certezas. Descartes não se refere a Sócrates aqui, né, na obra Meditações Metafísicas, ele não se refere a Sócrates, mas vamos dizer assim, que o grande legado de Sócrates para o Ocidente é essa tentativa de você racionalizar as coisas a partir do questionamento das certezas, do sei que nada sei. A dúvida cartesiana tem muito do sei que nada sei socrático, tá? Não tenho dúvida disso, perfeita observação. Tá? Então, a gente tem aqui o que ele está dizendo? Olha, se eu quero fundamentar um conhecimento seguro, se eu quero fundamentar um conhecimento válido, se eu quero fazer ciência, eu tenho que deixar de lado, abandonar tudo isso que até então chegou até mim, tudo isso que até então eu tomei como verdade, ao questionamento das certezas socráticos aqui, tá? Concordo contigo. Então, ou seja, a filosofia cartesiana, então, ela parte do questionamento, ela começa a questionar a construção do conhecimento claro e distinto, né? Eu sei que nada sei socrático. Com certeza é. Ou seja, vamos colocar em questionamento todas as certezas que nós cultivamos até então, tá? Todas as verdades que até então nós cultivamos e tomamos como sendo indubitáveis, isto é, aquilo que nunca duvidamos dela, tá? Todo conhecimento que provém da nossa experiência sensível, a gente tem que começar a questionar isso. Tudo que chega à nossa mente pode ser apenas uma ilusão dos sentidos, e os sentidos podem nos enganar, tá? É bem platônico também, tá vendo? Olha, os sentidos podem nos levar ao engano. Os sentidos podem produzir em nós falsas sensações, falsas percepções da realidade. Questione, então, todos os conhecimentos que nos chegam através dos sentidos. Todas as formulações que nos chegam através das sensações, questiona isso, coloca em dúvida. A dúvida, ela passa a ser, então, o principal método da filosofia cartesiana, tá? Meninos, para vocês que vão fazer Enem, atenção a isso aqui, porque às vezes pode aparecer a nomenclatura dúvida cartesiana. Às vezes pode construir uma questão e na questão aparece o termo dúvida cartesiana. Pode ser que apareça o termo dúvida metódica. Eu já vi várias questões com esse termo, dúvida metódica. Algumas questões também eu já vi essa nomenclatura dúvida hiperbólica.
quer dizer, uma grande dúvida, né? Uma dúvida sobre tudo, duvidar sobre tudo. Pode aparecer também com a nomenclatura ceticismo metodológico ou ceticismo cartesiano. Tá? O ceticismo metodológico cartesiano às vezes aparece, e aí o aluno fica doido, tá? Fica assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora com isso? Tudo isso é a mesma coisa, são nomenclaturas para a mesma coisa. Dúvida metódica, dúvida hiperbólica, dúvida cartesiana, ceticismo cartesiano, tudo trata-se da mesma coisa, que é esse processo de colocar em dúvida, de colocar em questionamento tudo que chega através dos sentidos. Percebe? Estão compreendendo, gente? Estão acompanhando o meu raciocínio? Se sim, se não, pode falar. Tudo que me chega aos sentidos, perdeu um pouco? Onde é que você perdeu, Samuel? Onde é que você perdeu? Bota aí onde é que perdeu para a gente voltar e trabalhar. Ceticismo, quando eu falei assim, olha, tanto dúvida metódica, dúvida cartesiana, ceticismo metodológico, tratam-se da mesma coisa. São sinônimos, são nomenclaturas sinônimas para quê? Para esse processo que é de questionar tudo que chega a mim através dos sentidos. É esse processo de questionamento. A dúvida em Descartes, ela é uma dúvida metódica, ela é metodológica, ela é um método. A dúvida socrática também é um método, tá? Vocês podem fazer essas associações que eu considero válidas. Não é o duvidar pelo duvidar. Não é o duvidar por acaso, porque não sei, porque não sei, então duvido. É um duvidar como processo de uma metodologia que vai se desenvolvendo para buscar certezas. Tá? É disso que a gente está falando. O ceticismo metodológico, então, é o quê? É essa dúvida, essa negação, esse processo de dúvida de tudo aquilo que se apresenta imediatamente como verdade. Negue tudo que se apresente imediatamente como verdade. Duvide de todas as verdades que chegam até os seus conhecimentos de forma imediata. Né? Aqui, Samuel, o ceticismo está no sentido de uma negação do imediatismo. Tá? É uma negação do imediatismo. E à medida que você nega, você começa a questionar aquilo. E ao questionar, você abre um leque enorme de possibilidades e de pontos de vistas de analisar aquele processo, aquele procedimento, tá? Então, dúvida metódica em Descartes é exatamente isso. A dúvida, ela é uma ferramenta que vai movimentando o motor do conhecimento. Não é uma dúvida por acaso, não é uma dúvida por duvidar, não é uma dúvida por aleatória, né? Como assim, eu estou em dúvida, vou almoçar o que agora? Picanha ou ovo frito? Mas se bem que os dois são maravilhosos, olha que dúvida cruel. Que não é essa a dúvida. A dúvida, ela é o primeiro processo do método. A gente está discutindo o método. A dúvida é o primeiro processo do método. Em que sentido? Questiona tudo que se apresenta como verdade. Coloca tudo que se apresenta como verdade em suspensão. Suspende tudo aquilo que você acha que sabe. Né? É o que esse texto fala. Muitos anos atrás eu percebi quantas falsas opiniões vinham aceitando como verdadeiras desde a minha infância. O quão dúbio elas eram, ou seja, quantos pontos de vistas poderiam ter aquilo que eu não percebi, apenas aceitei como verdade. Tá? Isso é a dúvida que a gente está chamando aqui de dúvida metodológica ou de ceticismo metodológico. Essa parte aqui da dúvida está tranquila? É o tópico 2 da apostila, na verdade, é o tópico 3, quando fala da dúvida como método. Tá? Essa parte aqui está tranquila? Então, vamos avançar um pouquinho. A dúvida, ela é a primeira etapa do método. Ela é o primeiro passo do método cartesiano. É isso que a gente está chamando de dúvida metodológica. Aqui nós já falamos, né? Só enfatizando que a base do pensamento cartesiano é essa dúvida metódica,
sintetizando, é colocar todos os nossos conhecimentos em suspensão, em dúvida, questionar tudo criteriosamente, se existe algo na realidade que possamos ter plena certeza. Para a gente buscar certeza, a gente tem que se questionar, tem que colocar o questionamento em movimento, tá, pessoas? Por isso que é uma dúvida metódica. Fechou? O Descartes está fazendo o seguinte raciocínio: os sentidos enganam. O Cartoon brinca com isso, tá? O Cartoon aí é só para ilustrar esse raciocínio, mas o raciocínio é esse: os sentidos não são confiáveis. O sentido nos engana. É bem platônico, percebe? É bem platônico isso. Os sentidos não são confiáveis. Os sentidos produzem engano. Por isso que eu devo colocar em dúvida tudo o que me chega pelos sentidos. Imagina eu daqui da varanda da minha casa, acompanha comigo o raciocínio. Ó, da varanda da minha casa, linda, maravilhosa, eu estou olhando para o firmamento, para o céu, para o espaço, chama como é que vocês queiram aí. Aí eu estou vendo o sol, estou vendo a visão, usando o sentido visão. Eu estou vendo o sol. Estou aí por alguns minutos, pouquíssimos minutos, eu consigo olhar e vejo o sol. Do ponto de vista da percepção dos sentidos, qual que é maior? O espaço que eu estou nele, a Terra ou o Sol? Do ponto de vista da percepção dos sentidos, qual que é maior? A Terra, né, o espaço onde eu estou, ou o Sol? E aí, como é que vocês analisam comigo esse problema? Eu estou analisando sentido. A minha percepção a olho nu, nua e crua, do Sol, da relação do Sol com a Terra, qual que é maior? E aí, terceirão, o que vocês respondem? Hein? Tem alguém aí ainda? Tchá. A Terra, né, Luiz? A Terra, perfeito. Estou trabalhando sentidos, né? A percepção visual é de que a Terra é maior. Do ponto de vista da evidência científica, a gente sabe que isso não é verdade, tá? A gente sabe que isso não é verdade. Mas para eu chegar à evidência de que isso não é verdade, o que foi preciso fazer? Inúmeras pesquisas, né? Até chegar a essa constatação de que a minha percepção ela é equivocada. É isso que o Descartes está colocando. Olha, aquilo que chega até você enquanto percepção pela via dos sentidos, isso pode te levar ao engano, né? Por isso eu não posso fundamentar um conhecimento nas percepções. Eu não posso tomar um remédio achando que ele vale. Né, gente? Foi muito questionado, está sendo ainda muito questionado nesses dias aí de Covid, de pandemia. Não sei se vocês estão acompanhando essas discussões, né, em torno de N medicações que foram receitadas ou para combater a Covid ou para melhorar o sistema imunológico, né, todas baseadas em quê? No eu acho. Ozonioterapia, né? Essa foi muito engraçada, né? Ou seja, baseadas tudo no eu acho. Eu acho. A ozonioterapia é massa. Devia pegar todo mundo que acredita nela e aplicar, né, a terapia para ver se funciona. Faz o processo cartesiano aí. Pega todo mundo que defende a ozonioterapia aí, Luiz, e taca o ozônio lá para ver se funciona, né? Ou seja, tudo isso é baseado no eu acho. E vocês têm excelentes professores da área das ciências, a Fernanda, o Diogo, né? O Diogo saiu, né? Saiu o Diogo? Acho que saiu. Mas tem aí a Fernanda, quem mais que trabalha com biologia? Vocês podem questionar eles, que são excelentes, né? Que têm formação técnica na área e podem dialogar com vocês muito melhor do que eu, né? São pessoas que têm uma excelente formação na área aí da química, da física, da biologia, e conversar com os professores de vocês, Reginaldo, né, que tem excelente formação aí na área da química, tudo isso baseado no achismo, no eu acho. Ciência não é o eu acho, tá, gente? Ciência não é o eu quero que funciona. Ciência é o que é evidência.
né? Percebe como é que Descartes foi extremamente importante para a formatação do conhecimento científico? Bota tudo que você acha em questionamento. Coloca tudo que você acha, sei lá onde você quer colocar aí o que você acha, e vão para a evidência. Tem evidência? Tem evidência? Se tem, ok. Se não tem, sai dessa. Né? Esse discurso de negação da ciência, ele é horrendo, ele é absurdo. Sai dessa. Né? Então, ou seja, os sentidos não são confiáveis. E aí quem leu, né, o Cartoon brinca um pouquinho com isso, tá bom? Meninos, eu me acabei me empolgando aqui. Ainda tem mais uns slides para frente para a gente discutir isso. O nosso tempo já está indo, não tem como eu avançar mais nisso. É melhor a gente ir devagar, com segurança, do que correr e atropelar o processo todo, tá? Eu agradeço imensamente a colaboração de vocês, a participação de vocês. Na semana que vem a gente parte daqui e termina, tá bom? Tenham todos uma maravilhosa semana, tenham todos um lindo dia. Precisando, estou por aqui, tá?